Ao vivo. Boa noite, tudo bem com você? Meu nome é Lilian Thieme e eu estou aqui pela Casa do Sim para uma live hoje muito especial com Davi Giordano. O papo vai ser Homens com S. Ele vai entrar daqui a pouco. Esse mês a gente está fazendo uma série de lives com Homens com S. Eu estou conversando com homens e a gente está falando sobre o que aconteceu depois da Casa do Sim, saber sobre os projetos e está sendo maravilhoso. A primeira semana de outubro foi com o Oberdan Storelli e ele fala de como ele se descobriu empreendedor, né? Já com a maturidade e tudo mais. E semana passada foi Rodrigo Rocha, que fala sobre quando ele disse sim para as emoções dele, né? E como ele deu a grande guinada, foi incrível, foi maravilhoso. E hoje a gente vai falar com Davi Giordano, Homens com S. Oi Marisa, tudo bom? Seja bem-vinda. Então estou bem feliz, fiquei tão feliz que falei hoje numa conversa com a Márcia Nascente, eu falei, vamos continuar? E aí no mês de novembro a gente vai continuar Homens com S. Já está confirmando. Aí o Davi entrando. Davi. Ai meu Deus. Ele super pontual, gente. Que pontualidade é essa? HM. Davi! Cheguei. Tudo bem com Tudo bem você? com você? Que alegria, estamos juntos. Eu ficou me Eu fico me ouvindo. ouvindo. Ah, você tá se ouvindo? Calma aí. E agora eu vou falar. Tá melhor? Você me ouve bem? Agora tá perfeito. Eu estava me Ah, tá. ouvindo e estava dando eco. Por que será? Então eu tirei o fone de ouvido, deve ter sido isso. Não, tá perfeito agora. Ai, Davi, eu já quero começar. Primeiro agradecer você participar dessas lives aqui pela Casa do Sim e Eu tô dessa super feliz. programação de Homens com S. Meu sonho. Só falar com homens, só amando, amando. Pedi até para continuar em novembro. Ah, é porque tem um segredo nosso, né, que as pessoas não sabem. É, atenção, pessoal, vamos falar agora. É o seguinte, você foi o meu primeiro. É, eu Eu era fui, muito novo. mas foi a minha primeira vez, foi com você. Eu lembro que você me contou, pra mim foi especial demais. Mas você não, você já tinha feito, não foi a primeira vez para você, né? Você já tinha mais experiência. Não, eu tinha uma experiência, eu tinha feito já com outras pessoas. Ah, Com você. Mas você sabia, você tinha me dito que era a sua primeira vez, então eu achei aquilo especial. foi. Tô aqui. A Márcia entrando. Oi, Márcia. Márcia! A gente está aqui falando que eu tô assim, nervosa. É um reencontro que eu tô tendo com o Davi Giordano. E eu tô falando para ele que se ele lembra que a minha primeira vez foi com ele. Entendeu, Márcia? Por isso que eu tô assim, emocionada de reencontrar o Davi depois desse episódio. E ele falando que Foi, não, que ele foi... já tinha feito com outras pessoas e tal, mas ele lembra que comigo foi a primeira vez. O que que é, do que a gente está falando, né, Davi? A Márcia falou adoro. Eu não imaginei que a gente fosse revelar isso hoje aqui numa live. É uma live especial, né, e tal. E o que que foi a minha primeira vez? Minha primeira vez que eu fiz uma live na vida foi com o Davi Jordano. E E hoje, agora hein? estamos, Hã? e agora estamos novamente em uma live íntima. Pois é, e assim, foi a primeira live da minha vida, foi com você. E você sabe que eu andei fazendo umas contas que eu já tenho mais de 100 lives depois daquilo? Nossa, 100 lives, muita coisa. Eu não sabia disso tudo. A gente fez o quê? Foi, acho que uns 7, 8 meses atrás, não foi isso?
Foi. Foi quando eu comecei. Foi assim, comecinho da pandemia. E aí eu com Foi. aquele projeto social dos jovens, as aulas canceladas, eu não sabia o que fazer. E eu falei assim, gente, vamos fazer uma live no Instagram. Os meus alunos, assim, sem poder sair de casa, sem poder ir para a escola, tudo. E eu tendo, né? Eu já estava coordenando 6 turmas naquela época. E aí eu falei, como é que faz live? Aí eu pensei em você, Davi, porque como eu te sigo nas redes sociais, e aí eu falei, vou pedir pro Davi Jordano, que acho que ele vai topar. Porque nessa época as pessoas não estavam fazendo live ainda. É. Live não era. Foi Começou naquele período que começou a depois. bombar, né? Foi bem no começo, antes de abril ali. Aí eu, da março para abril, aí eu falei assim, vou falar com o Davi. Aí você topou fazer, aí eu marquei com todos os meus alunos, eu falei, tal dia, tal horário, live no Instagram. Os alunos amaram, né? Falaram, uau, meus professores vão fazer live no Instagram, porque eles nunca tinham visto isso, era só youtuber que fazia. Aí, chega lá, eu não sabia, dava retorno, tinha que usar fone de ouvido. A Depois gente fez numa tarde. Eu lembro que a gente fez numa tarde, foi bem legal. Acho que tiveram uns 20 alunos seus. pois Gostaram perguntas é, muito e interessantes, todos muito dali, interessados. o resultado dali foi tão bom que eu criei uma websérie chamada Profissões de Futuro, e eu Ah, o fiz, Rui Lindo chegou aqui. e eu Meu amigo, fiz, diretor de teatro maravilhoso. Você fez, ah, perdão. e eu fiz 50 lives seguidas com essa websérie Profissões de Futuro, entrevistando profissionais que tinham se reinventado na carreira. Tá no meu canal do Uhum. YouTube essa websérie, e essa websérie vai alimentar, começou a alimentar não só os meus projetos sociais, como ele começou a alimentar projetos sociais do Brasil todo e até fora. Por quê? Porque ele está descortinando novas profissões para todos, não só para os jovens, mas muitas pessoas que estão pensando em mudar de carreira começaram a se alimentar dessa websérie. E aí, só nessa websérie já foi 50 lives que eu fiz. Dali, comecei a Caramba. fazer outras coisas. Quando chegou no meio do ano, em julho, eu cansei. Aí eu falei, cansei de fazer. Cansada, não quero mais fazer live. E aí fui pro podcast, que é uma das minhas paixões agora. Eu tive Mas, ouvindo vários dos seus podcasts, achei o máximo. pois é. Principalmente aquele do conceito do desperdício, da sustentabilidade, da essência, do minimalismo. Eu assisti toda a sequência, achei fenomenal. Ah, Muito daquele lá. interessante. Aí depois, com a pandemia, eu fiz um outro chamado Motainai by Tia Yamashita. Ele já tá com mais de 60 episódios. Uma loucura. Uhum. Porque aí eu tinha vazão, né? Para onde soltar e tanta ideia, tanta criatividade, a tecnologia vai nos permitindo. Bom, mas o tema é E hoje eu homens. ouvi, e hoje eu ouvi o seu podcast da troca do seu nome, que eu achei muito interessante. Lilian Thierry. Você gostou? Gostei. É Liu Qian. Lilian. Lilian Qian. Lilian Thierry. Exatamente. Que Achei muito bonito. é o meu nome em português, né? E Lilian é meu nome de batismo mesmo, mas eu não usava só o TM. E aí agora eu decidi mudar, decidi assumir o Lilian. E aí fica Lilian TM, porque TM eu sou muito conhecida, né? E aí eu tirei o Yamashita, que era o sobrenome, que é o sobrenome da família, né? Agora eu Aham. já tô por mim sozinha. Lilian TM, já fiquei assim. Mas, Davi, vamos conversar. Vamos conversar. Está animadíssimo. Homens com S. Esse é o tema, hein? Homens com S. E aí eu pergunto, S de quê? Pra você, tô perguntando, tô jogando a pergunta. Homens com S, S de quê? Para mim, S de sofisticação. Eu tenho uma frase que eu gosto muito, que eu sempre falo: luxo e sofisticação sempre. E sofisticação não necessariamente associada a uma ideia de riqueza, mas sofisticação associada a uma ideia de educação. A maneira como a gente se porta diante das outras pessoas, como a gente busca passar o nosso melhor, a gente observa as nossas palavras e dessa maneira é como a gente traz essa força positiva para o mundo. Então, eu penso a sofisticação é, moldada dentro dessas ideias de uma atitude e da maneira como a gente se valoriza, valoriza o outro, valoriza o encontro, e esses encontros que permeiam as nossas vidas. Então, eu diria isso, a F de sofisticação.
E a sofisticação para você era uma coisa que você tinha desde que você era pequeno? Você descobriu a sofisticação em algum momento? Como é que é? Eu acho que a sofisticação foi vindo ao longo de um processo de amadurecimento pessoal e na maneira como eu fui me observando em termos de autoconhecimento, entendendo que é, é muito bonito e elegante quando as pessoas nos veem e nos valorizam e dão para a gente até um certo status maior, no sentido de que a gente simplesmente, elas estão simplesmente respondendo o mesmo movimento que a gente está dando para elas. Então, para mim, a sofisticação foi vindo como um processo de entender que nós não viemos no mundo para estar sozinhos, nós viemos para nos relacionar. E nesse sentido, a gente precisa dar o nosso melhor para o outro. Lembro até de uma fala que você deu numa palestra que eu assisti, que você fala que a gente deve sempre se portar como uma flor, porque a flor, ela sempre mostra o seu lado mais belo para o mundo. Então eu penso que ao sair da minha casa, seja para ir para a padaria, ou seja para fazer um evento, ou encontrar amigos ou familiares, ou lançar um livro, eu sempre devo me portar como uma flor, ou seja, mostrar o meu melhor para o mundo, o meu maior potencial de beleza para o mundo. E não só o potencial de beleza estético, que pode porventura vir também a ser uma forma de beleza, a vaidade. Eu já falei isso até no meu último livro, eu falo, ela pode ser vista também como algo positivo, se você pensa a vaidade como estou buscando levar o meu melhor para o outro, não aquela vaidade associada simplesmente a um ego de defesa e de armadura, mas a vaidade no sentido de esbanjar um perfume, uma flor, tornar um momento agradável. Então eu penso que a gente sempre deve dar o nosso melhor para o outro. E entendendo esses processos ao longo da vida, eu vi que é muito importante a sofisticação. A sofisticação é aquilo que faz com que o outro perceba que eu estou dando para ele o meu melhor, que eu posso dar para ele o meu melhor. E se ele não quiser dar o meu, se ele não quiser receber o meu melhor, ok, eu vou dar o meu mínimo, que é muito pouco, mas se é o que a pessoa quer, é assim que as coisas se dão. Se a pessoa quer o meu melhor, eu também posso oferecer o meu melhor, porque eu estou disponível para isso. Acho que essa capacidade de se dispor ao outro é uma coisa que a gente deve cada vez mais repensar nos tempos atuais, em que as relações estão tão efêmeras. Às vezes você vai encontrar um amigo, um familiar, um conhecido, um transeunte que seja, e aquela pessoa fica grudada no celular, e você fala, para que eu vim aqui, né? Poderia estar na minha casa também grudado no celular. Eu vim aqui para o outro, e o outro interrompe tudo aquilo que tem de melhor, que é a nossa possibilidade de relação, de afeto, de conexão real. Nossa, incrível. Eu acho que, na verdade, essa ideia de sofisticação para mim é recente, viu? Conta, por quê? Pra você... você tinha ideia associada a um outro viés de sofisticação, né? Tinha. E como eu tenho essa coisa do mottainai, do não desperdiçar, eu não me permitia alguns prazeres. E agora, Uhum. esses últimos 2 anos, eu tenho me investigado com relação a prazeres, com relação à Uhum. sofisticação e com relação ao luxo. Por quê? Porque eu tinha umas crenças, assim, a respeito disso que me impediam. Fala assim, Uhum. mas se eu posso viver com menos, se eu posso ter só essas roupas, para que que eu vou comprar uma nova? Você entendeu? Para que que eu vou gastar tanto nisso aqui? Só que aí Sim. aquilo me traz o quê? Prazer. E se eu tenho a possibilidade e não faço, eu estou me desperdiçando. Entendeu? Então, assim, essa ideia do desperdício e de ser mesquinho comigo mesmo, né? De não me permitir o prazer, não me permitir a sofisticação e o luxo, olha como ela é. Então, Uhum. eu recentemente comecei a investigar e comecei a me permitir pequenos prazeres. Pequenos Uhum. prazeres, né? E aí, num dos vídeos seus recentes, você falou também alguma coisa nesse sentido, que quando a gente se permite, a gente também permite todos à nossa volta isso. E quando a gente não tolera, a gente cai em cima e não deixa os outros. Então, essa história, às vezes, do desperdício, ou como caçadora de desperdícios, eu também estava me desperdiçando quando eu não estava me permitindo a sofisticação, que nem hoje. Uma live, eu tô aqui na minha casa. Podia estar com a minha roupinha. Não, eu fiz a minha melhor roupa hoje. A melhor roupa hoje, Uhum. assim. Eu falei assim, não, eu vou. Por quê?
É um prazer te receber, Uhum. um prazer estar aqui com você e no meu melhor, sabe? No meu melhor. O prazer de entregar o meu melhor, que é como a flor mesmo, né? Mesmo que você não preste atenção, mesmo que você não diga nada, eu entreguei o meu melhor e eu já fico assim, feliz de estar entregando o meu melhor, né? Porque não estou me desperdiçando. Eu acho que é isso, de não desperdiçar. E cada encontro, ele é único, né? Você lembra quando a gente se encontrou presencialmente naquela biblioteca? Foi incrível e foi muito intenso. Por quê? Porque nós estávamos inteiros ali. E aí quando Eu você... lembro. Não, perdão. Vai Pode lá. falar. Não, eu lembro muito bem desse encontro, foi muito lindo. E engraçado você falar essa questão de que você está vivendo esse processo seu de repensar a sua relação com os prazeres, porque é uma questão que eu também venho vivendo nos meus processos pessoais. É, eu venho pensando cada vez mais sobre isso. Essa frase que você falou, ela diz respeito a uma citação da Brené Brown. Eu estava lendo um livro dela, que não é A Coragem de Ser Imperfeito. É outro livro chamado A Arte da Imperfeição, menos conhecido no Brasil, e maravilhoso, tanto quanto A Coragem de Ser Imperfeito. Na Arte da Imperfeição, ela fala algo assim, é, mais ou menos assim, quem não se permite dar a própria liberdade se incomoda com a liberdade do outro. Então, o que a gente vê hoje em dia é um sentimento de culpa cada vez mais estimulado por uma força de opressão social e também forças de status quo, até forças de hierarquias econômicas, porque as pessoas elas querem, na verdade, mais do que defender o seu dinheiro, defender seu status, elas querem defender o seu prazer, sem entender que todos podemos ter prazeres convivendo harmoniosamente. Então, quando uma pessoa acaba vendo uma outra pessoa, às vezes com menos dinheiro, às vezes com menos condição, às vezes com menos isso e menos aquilo, tendo mais liberdade, tendo mais felicidade, tendo mais prazer, aquilo incomoda aquele sujeito que fala, mas como? Se eu trabalho e tenho tanto dinheiro de salário, tenho uma casa maravilhosa, tenho um carro, tenho isso, tenho aquilo, como aquela pessoa pode ter um prazer maior do que o meu? Na verdade, o que aquela pessoa tem é mais liberdade. E a liberdade do outro incomoda a muitas pessoas que não se permitem ter essa liberdade. Ou que elas acabam criando uma série de crenças limitantes que dizem que para ela ter uma certa liberdade, ou para ela ter uma certa felicidade, ou para que ela possa ter uma vida plena, que é um dos conceitos da Brené Brown, que, enfim, estudou assistência social e trabalha nesse campo da assistência social. Então, ela fala muito da vida plena como uma vida de conexão com sua própria essência. Então, quando um sujeito não está conectado com a sua própria essência, ele está impossibilitado de viver o prazer do momento presente. E aí ele se incomoda com os prazeres que ocorrem paralelamente nas outras pessoas. E tenho pensado muito sobre isso também, como a gente desperdiça prazeres, né? A gente tem uma série de oportunidades de prazeres ao longo do dia, ao longo da vida, e a gente desperdiça prazeres ou por medo, ou por sentimento de culpa, Ou por ou por uma... vergonha. Que eu acho ou que vergonha. esse caminho agora, que eu vou te contar para você, só para você que eu vou contar. Tô fazendo uma live aqui e eu vou contar só para você. O que eu tô atrás agora? Qual que é o meu interesse de estudo e prática? O prazer, sem culpa, sem medo e sem vergonha. Uhum. Porque uma vez que eu falei, que eu me dei conta de que eu não me permitia o prazer. Meus pequenos prazeres, meus grandes prazeres. E que quando eu tinha prazer, ele vinha com medo, culpa ou vergonha. Eu falei, não, eu quero experimentar um prazer sem isso daí. Como é que é essa história, né? E aí essa investigação vai de aprender mais sobre isso, investigar mesmo e perceber as minhas emoções. Que eu acho que foi muito lindo na live da semana passada com o Rodrigo, e ele fala que o S para ele, né? Eu falei, o que é homens com S? E ele falou, o S para mim é o S de sim para as minhas emoções. Então ele fala, né, que quando ele, homem, disse sim para as emoções dele, aí que a vida dele dá a grande virada.
E aí eu falei, pô, que bacana, né? Cada um ter essa, poder falar, né, desse caminho. E o meu é essa É. investigação do prazer, que antes eu não me permitia. Por quê? Porque é desperdício. Era desperdício, sabe? E agora não, não é desperdício. O meu prazer não é desperdício. Desperdício é não ter o meu prazer, né? Que também é um contraponto. Tem gente que é só por prazer dele, esquece os outros, e tem gente que pensa só nos outros, esquece do próprio prazer. Olha, é uma loucura, né? A gente sempre fica atrás de alguma coisa. Mas aí Uhum. eu buscando esse prazer sem culpa, sem medo e sem vergonha. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre o prazer. É interessante essa coisa da. Você falou da vergonha, que tem a ver com a vulnerabilidade, né? Então, ter prazer e não ter prazer estão muito associados com a vulnerabilidade. No momento que a gente começa a ter um prazer, começa a vivenciar, e eu estava falando ontem para uma amiga, deixa eu lavar seu prato. Ela falou, não, deixa que eu lavo. Ela falou, deixa eu lavar. Aí eu falei, por que você não quer receber um carinho? Para mim é um carinho poder lavar o seu prato. Aí eu falei, você não é merecedora desse carinho? Aí ela falou, nossa, minha terapeuta falou a mesma coisa pra mim. Eu falei, porque eu tô te oferecendo um carinho, tô te oferecendo um amor, pra eu lavar um prato pra você. Vai me deixar tão feliz poder lavar um prato pra você, servir pra você em Davi, algum momento. Davi, vem aqui fazer um carinho na minha casa, você olhar como é que tá a pia aqui. Me convida. Eu amo lavar louça, pra mim é hiper relaxante. Sabe que eu Mas isso gosto? Eu de gosto de calor, lavar banheiro. eu da Vi já não gosto de lavar banheiro, já gosto de lavar louça. Você vê como é que os prazeres são diferentes. Gente, eu amo lavar um banheiro. Você deixa aquele banheiro maravilhoso. Para mim é uma terapia. Limpar os ralos. Eu amo, amo. Tem gente que fala que é doida, né? Mas aí eu ponho o fone de ouvido e vou com bastante é, amorosidade ali. E a minha satisfação é deixar aquele banheiro assim, fala, nossa, irreconhecível. Eu gosto. E você lavar uma Ó, louça, né? interessante. O seu prazer é lavar banheiro. O meu, Thaís, linda! Quanto tempo, Thaís? Thaís Corrida, quanto tempo? Que saudade, que alegria receber essa mensagem. Que alegria. Ó, o seu prazer já é lavar banheiro. Eu, Davi, já detesto lavar banheiro. Eu não suporto, eu tenho uma extrema dificuldade. Mas lavar a louça para mim é extremamente prazeroso. Você falou que a sua satisfação é ver aquilo limpo. Não. A minha satisfação de lavar a louça é a água correndo pela mão, sabão correndo pela mão, eu fazendo aquele toque, aquilo dali me acalma. Eu sou hiper ansioso, eu sou extremamente tipo, hiperativo, cheio de energia. Então, lavar a louça para mim é quase terapêutico. Assim como varrer a casa, amo varrer a casa, adoro pegar a vassoura, varrer a casa. Eu só consigo começar a trabalhar e começar o meu dia depois que eu levanto da cama e dou uma faxina rápida assim, pela casa. Então, o meu prazer está associado, por exemplo, com a limpeza, com a organização. Isso me dá um sentido de ordem. Agora, a gente investigar quais são os nossos prazeres. Né? Os seus prazeres já são, nesse sentido, diferentes do meu. Por que a gente faz algo? Porque aquilo vai gerar para a gente uma satisfação, vai gerar para a gente uma sensação, ou porque após aquilo a gente almeja uma outra coisa. Então, a gente quer apenas criar um campo para que aquilo possa acontecer. Então, isso é interessante também. Como a gente vem criando campo para preparar os nossos desejos e, com isso, preparar os nossos prazeres. Há prazeres que são previsíveis, nesse sentido de que a gente prepara um campo para que algo aconteça, e há prazeres que são imprevisíveis. Então, às vezes, você pode, se a gente for falar, por exemplo, do sentido sexual. O Arley falou boa noite. É... Se a gente for falar prazer no sentido sexual, você pode marcar um encontro com alguém, você pode estar se encontrando com uma pessoa que você muito queria, e aí você cria uma enorme expectativa por aquilo, e aquilo acaba não ocorrendo de forma feliz ou positiva, ou não como você esperava. E às vezes você sai para ir na padaria, quando você vê um amigo te chama, quando você vê você estende aquilo na tarde, vai para uma festa e conhece alguém super legal, de uma forma totalmente imprevisível. Então, como a gente se permitir a vivenciar os nossos prazeres? O prazer nem sempre vai ser algo planejado. Muitas vezes o imprevisível ele traz para a gente muito mais possibilidade de vivenciar aquilo fora da nossa lógica causal, aristotélica. Então, acho que o prazer ele tem um pouco a ver também com a desordem, com a desorganização, Com a com se permitir o surpresa, caos. com a surpresa. E eu trabalho muito com os jovens, e você também. E os É, jovens detestam a obrigação. E tem uma frase que eu sempre falo, né? Que
a obrigação rouba o prazer. É verdade. Então, por que a gente tem bastante sucesso com os jovens? Porque a gente sabe disso, que a obrigação rouba o prazer, né? E a gente quer que eles aprendam com prazer. Então, é uma dinâmica completamente diferente. Eu acho que o sucesso que você tem nas suas aulas vem muito disso, né? Sua didática aí, com essa visão do prazer. Porque a aprendizagem, ele é um processo que pode ser muito prazeroso, né? Depende É. da condução. Me fala um pouquinho dessa tua experiência aí do prazer aí na educação. Uma coisa que eu observo muito assim nas metodologias que eu venho desenvolvendo, até nesse momento, eu tenho passado por uma situação não tão prazerosa, que se chama terminar um doutorado. Para mim não está sendo nada prazeroso. Está sendo uma completa situação de estresse, de inferno, de caos. Mas o meu prazer virá depois, quando eu conseguir entregar isso. Eu vou viver milhões de prazeres. Eu já criei uma lista de viagens, de pessoas que eu quero encontrar, de coisas que eu quero fazer. No meu doutorado, por exemplo, eu investigo muito as metodologias que eu crio, que eu criei ao longo da minha experiência de ser artista e professor, em ministrar performance, ensinar performance arte para diversos grupos de pessoas. E uma coisa muito legal que eu venho observando, por exemplo, nos depoimentos, é a maneira como as pessoas falam: eu gosto das suas aulas porque você me dá uma sensação de liberdade. Você não diz o que eu preciso fazer, você me dá um mote de criação. Você não diz para mim, fale sobre a forma, você diz para mim, transmute uma questão que esteja lhe incomodando. Agora, qual questão está lhe incomodando? Somente essa pessoa vai saber. Traga para a gente uma pergunta-provocação que tem te mobilizado no momento. Então, a pessoa vai olhar para aquele mote de criação como um espelho. E aí, como ela vai preencher esse mote de criação tem a ver com a autoria daquela pessoa, tem a ver com a subjetividade, tem a ver com as memórias que ele viveu. Então, a maneira como ele se depara para aquilo, como ele recebe aquilo, como ele se apropria daquilo e como ele responde aquilo, vai trazer um outro viés que está para além do professor. Então, o professor, ele, nesse sentido, o artista, ele é um mediador de possibilidades, ele é um mediador de desejos, ele é um mediador de incômodos, ele é um mediador de prazeres. Então, a gente cria meios para que a pessoa possa, dessa forma, criar algo que seja dela, sem que a gente interfira sobre esse eu do outro. Porque o eu do outro, somente essa pessoa vai conseguir preencher. E daí tem uma ideia muito legal também, que se chama aprendizagem inventiva. Quem inventou esse termo foi a Virginia Kastrup, é uma professora de psicologia. Toy, maravilhoso, que alegria tê-la aqui, que alegria. A Virginia Kastrup, ela inventou essa ideia de aprendizagem inventiva. O que é aprendizagem inventiva? É você poder vivenciar o processo criativo desconstruindo todas as lógicas aristotélicas, de início, meio e fim. Então, a gente vai propor situações de aprendizagem que venham por meio da criatividade, da criação. Então, por exemplo, ao ler um texto, ao estudar um texto, ao estudar um livro, eu não preciso, até pegar aqui para fazer divulgação, por exemplo, do meu último livro, que é Aprendendo a Desenvolver, eu não preciso ler o meu livro do início ao fim. Eu posso pegar um livro e começar a ler pelo meio. Aqui o ato 2. E aí eu começo a ler esse capítulo, e daqui a pouco eu paro de ler esse livro, volto, aí pego um terceiro livro, e aí começo a ler de um outro momento, aí eu vejo que esse livro tem uma conexão com aquele, aí eu falo, cara, eu vou escrever algo que me conectou isso aqui, papapá, papapá, papapá. Aí daqui a pouco eu deixo esse livro parado. Aí tô lá parado com ele, e daqui a 2 meses volto a ler esse livro, porque alguma coisa me aconteceu naquele dia que me fez voltar a ler aquele livro. Então a maneira como eu vou adentrando, estudando uma situação, como eu vou me aventurando a jogar com as pessoas, a criar jogos, a criar brincadeiras, é a gente aprender através da brincadeira, da ludicidade, porque isso já foi mais do que comprovado, as crianças aprendem assim, e as crianças aprendem quase tudo na fase dos primeiros anos, dos 6, 8, 10 anos. O cérebro da criança é uma esponja. O que nós adultos precisamos fazer, na verdade, dentro de uma teoria que a gente chama de neurociência e neuróbica, existe um termo chamado neuróbica, que é ginástica cerebral, que a gente exercita muito o corpo, mas a gente esquece de exercitar o cérebro. Então, o músculo do adulto, o músculo cerebral do adulto, ele vai atrofiando com o tempo.
Então, o que a gente precisa fazer é ginástica cerebral, é fazer com que o cérebro siga sendo uma esponja, que ele siga sendo flexível para ele seguir aprendendo e apreendendo novas informações, novos conhecimentos. Então, uma coisa que eu faço comigo é sempre estar aprendendo algo novo. Eu tenho meu caderninho pessoal e vou sempre anotando o que eu quero aprender nesse mês. Esse mês eu quero aprender a fazer essas comidas novas. Ainda, sei lá, não tinha aprendido a fazer guacamole. Então, esse mês eu vou, por fim, aprender a fazer guacamole. Quero aprender a costurar alguns tecidos. Quero aprender a pintar com aquarela. Quero aprender a digitar ou a montar um software. Quero aprender a montar um app. Quero aprender a usar o Canva. Que seja. Você se colocar desafios de aprendizado. Porque na medida em que você está em movimento de aprendizado, você é aquele mediador para que o aluno, para que o seu grupo, a sua comunidade possa também estar aprendendo. O professor, ou um artista, ou um mediador, um oficineiro, ou um digital influencer, ele só pode mover o outro a partir do momento que ele está movendo a si próprio. Da mesma forma que eu, Davi, acredito que um bom psicólogo, um bom psicanalista, um bom terapeuta holístico, ele só consegue mover os processos nos seus consulentes na medida que ele também está movendo os seus processos internos com algum outro profissional. Da mesma forma, um cantor só pode seguir aprimorando a sua voz se ele também tiver um mentor, que é aquela pessoa que está olhando, está observando quais são as questões que ele pode seguir aprimorando. A gente tem que estar sempre nesse movimento de aprendizado, que é um movimento também de prazer. A gente aprender a ter prazer aprendendo. Sem que o estudo, o aprendizado seja uma coisa pesada, dolorida. Eu vou mostrar para vocês todos os livros que eu estou lendo nos últimos 3 meses. São todos esses aqui. Leituras pessoais. Isso aqui não é nada profissional, assim, no sentido estou lendo, porque não. Leituras pessoais. Estou lendo esse aqui há um tempão. Estou lendo esse aqui também que veio numa exposição. Estou lendo esse que eu pedi numa encomenda. A utilidade do inútil, que é maravilhoso. Leiam para entender a importância da inutilidade das coisas. Grada Quilombo, Bell Hooks, livro da Anna Fury, Andy Warhol. E eu estou lendo esses livros ao mesmo tempo. Começo um, começo outro, vou misturando as leituras. E eu não me dou nenhuma obrigação de prazo para terminar esses livros. Já estou lendo, acho que eu comecei o primeiro, tem uns 5 meses atrás, e aí vai montando essa pilha. Não me desespero olhar os livros em pilha. Não tenho nenhuma sensação de pânico. É uma extrema sensação de liberdade. Está ali, em algum momento eu vou pegar e vou completando essas leituras. Porque a gente não precisa criar tantos prazos, tantas regras. Eu não gosto muito da palavra regra, prefiro combinados. Então, o que eu gosto de fazer é criar sempre novos combinados comigo mesmo. Isso aqui que eu estou lendo faz sentido para mim agora? Essa série que eu estou vendo? Cara, você começou uma série que você está vendo no Netflix. Rafa, maravilhoso. Rafa, lindo. Você começou a ver uma série no Netflix, assistiu o primeiro episódio, não gostou? Larga essa série, meu Deus do céu. Pra que você tem que assistir o segundo episódio? Pra que você tem que assistir o terceiro se você não está envolvido com aquilo? Da mesma forma, você pode pegar uma série e começar do meio. Ou você pode começar a ver um episódio e arrastando o negócio para ver o que vai ter mais pra frente. Não tem problema nenhum. Não é a narrativa que você vai se envolver. Você pode querer se envolver pela estética, pela linguagem. Uma coisa que eu tenho feito, que tem me ajudado muito, assistir coisas que as pessoas dizem que é ruim. Eu tenho adorado. Quando as pessoas falam, isso é horrível, eu falo, então é isso que eu vou assistir. Porque se a pessoa não gostou, provavelmente a pessoa tem algo de bom. Porque geralmente as pessoas não gostam de algo que provoca elas. Então eu tenho me buscado muito assistir séries, filmes e livros que as pessoas não gostam. O pessoal tem metido pau, né? Eu também sou muito... Eu sou dessas também. Primeiro que eu acho que aprender e me desafiar a aprender, a gente vira um exemplo para quem a gente está ensinando. Quando eu comecei a ter canal no YouTube, era 6, 7 anos atrás, aí era só adolescente que tinha. E aí os adolescentes nem olhavam, prestavam atenção em mim. Ficava todo mundo na tela do computador ou do celular vendo o canal do YouTube. Aí eu falei assim, eu vou ter um canal do YouTube. Aí as minhas filhas foram as primeiras. Falaram, não, pelo amor de Deus, mãe, isso aí não é coisa para velho. Isso é coisa só de adolescente, não vai fazer, é ridículo. Eu não vou falar para os outros que a minha mãe tem um canal do YouTube. Aquela coisa, né? Porque adolescente, né? Morre de vergonha da mãe. Vergonha da mãe. Que a gente falou, né? A culpa. Aí montei o canal do YouTube e tal. Aí quando eu ia fazer palestra tal, e nas escolas públicas e com os meus alunos também, aí eu falava assim, inclusive eu tenho um canal no YouTube. Aí até o menino que nem estava prestando atenção em mim virava e falava assim,
O quê? Na hora. Procurava o canal do YouTube. Então, assim, aquilo eles falam, como ela tem? Agora é TikTok. Agora é podcast. Na hora que eles estão pensando, eu falei, é Spotify. Então, tem um podcast. Aí eles vão por curiosidade, falam, não, mas o que é que tem lá? E aí a gente conecta. Mas, só que para fazer isso, a gente precisa aprender essa ferramenta, ter coragem, ter ousadia de ser ridículo, né? Porque também, ousar é não ter vergonha de ser ridículo. Porque, por que o adulto não faz coisas diferentes? Ai, mas isso é ridículo. Fala isso, viu? Ridículo. Essa crença aí. Essa coisa do TikTok é muito interessante, porque desde que começou o TikTok, ele começou de uma forma muito boba, né? Geralmente, tipo, criança, adolescente, aí tem aquela coisa de tirar a blusa, querer mostrar que é bonito, uma vaidade, tipo, muito superficial. As danças. Com o tempo, o TikTok foi mudando. Você vê hoje que tem muitas pessoas ensinando coisas rápidas lá em 1 minuto. Eu acho isso genial. Eu acompanho muito nutricionista. Outro dia eu estava vendo um cara que ensina a ver o seu cocô. Aí ele fala se seu cocô está afundando, se seu cocô boia, se ele é bom, se é ruim. Eu acho maravilhoso. Tem nutricionistas que te ensinam a comprar coisas do supermercado para você ver qual alimento é bom, qual tem mais glicose, qual tem menos. Em 1 minuto, lá tem cara. 1 minuto. Em 1 minuto. E daí me vem uma ideia que é um conceito que é fast learning. O TikTok está muito antenado com a atualidade porque tem esse conceito de aprendizado rápido, que é fast learning. Porque hoje o tempo urge, as pessoas não têm muito tempo para esperar. Então, as outras plataformas estão ficando muito para trás, justamente porque o TikTok entendeu que a gente tem que aprender de forma lúdica, por isso que tem os vídeos que você viraliza com uma música. Então, você encaixa uma coisa com uma música, faz uma coreografia, as pessoas precisam aprender brincando novamente. E você põe os conteúdos, né? Porque tem as tarjetas e você consegue colocar os conteúdos ali. Isso. É muito mais rápido do que ficar aqui passando aqueles PowerPoint. Você tem a música, os conteúdos. É incrível. E você aprende de forma brincando, você aprende de forma lúdica, você aprende se divertindo. Novamente, a ideia de aprendizagem inventiva da Virginia Castro. Você tem que aprender brincando. Por isso que o TikTok tem ganhado muita força. Porque lá você consegue aprender brincando, você consegue ver pessoas se divertindo ensinando, e você consegue ver pessoas se divertindo aprendendo. E você consegue aprender de forma rápida, de forma divertida, de forma lúdica. Eu dou aula, por exemplo, numa faculdade de comunicação e marketing, a Exame, em São Paulo. E eu falo para os meus alunos, gente, vocês estão perdendo muito tempo nas outras redes sociais. Vai para o TikTok, porque lá tem adolescente de 15 anos que já tem cartão de crédito, que já é um potencial consumidor. Eu, na minha época, jamais teria um cartão de crédito, mas eles têm. Então, é essa geração que a gente tem que falar, porque eles já estão consumindo com 15 anos e eles vão ser potenciais consumidores com 20, com 22, com 23. Então, se a gente for falar, por exemplo, de comunicação e marketing, vai para o TikTok. Lá é uma rede que está crescendo muito. E você pode... E o que acontece? As pessoas um pouco mais velhas, elas têm uma resistência a entrar nessa outra linguagem, porque cada rede social tem a sua linguagem. Aí fica uma outra dica também muito interessante, que é o filme Dilema das Redes, que é um filme que está bombando agora, né? Apesar de ter sido lançado em fevereiro, né, no festival na Europa, ele só ganhou mais repercussão agora. Só saiu na Netflix em setembro. Só saiu na Netflix em setembro. O filme é maravilhoso, o filme é incrível. Eu tenho algumas críticas com o Dilema das Redes. Ele é feito por... A maioria dos entrevistados são homens brancos, ricos e poderosos. E eles centram muito os comentários nas redes também americanas, que é o Twitter, Instagram, Facebook e tal. Então, eu acho que ali tem já um conflito digital, por exemplo, com o TikTok, que é um aplicativo chinês. O TikTok já tem mais usuários que o Facebook e o Instagram juntos. Então, isso ameaça tanto ao governo americano como também às redes sociais americanas, porque hoje a gente está falando do conflito de dados. Além do que, o TikTok entendeu algumas pegadas, os chineses já entenderam algumas pegadas do contemporâneo, que as outras redes estão ficando para trás. Eles são muito rápidos. Eles são muito rápidos. Quando eu estive no Japão, em 2018, os japoneses estavam desesperados. Por quê? Porque eles focaram tanto na qualidade e na perfeição do processo, que aí eles têm dificuldade para inovar. Já os coreanos e os chineses, eles não têm medo de... O japonês tem muito medo de errar, porque ele tem medo de perder a coisa que já foi conquistada, da qualidade, da segurança. Então ele testa, retesta, testa, retesta. O coreano e o chinês, não. O coreano e o chinês, não tem medo de errar. Faz, não deu certo? Faz de novo. Não deu certo? Faz de novo. Só que aí, o que ele ganha? Ele ganha na inovação, né? Porque aí eles vão avançando, 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 porque vai aprendendo. Vai aprendendo que o outro fica enrolando. E aí isso também vale pra gente. Essa história da gente falar, não, eu só vou fazer quando eu tiver certeza. Eu vou fazer quando eu tiver tudo certinho. Aí eu só vou apostar quando... aí você
vai desperdiçar, porque vai perder uma coisa muito importante, né? Time. Tem uma coisa interessante, né, que a gente está falando, por exemplo, de... Acho que essa live ela fala muitas três coisas. Autoconhecimento, educação e inovação. E quando a gente fala de educação, a gente fala de educação no sentido mais amplo, educação para adultos, como a gente se educa constantemente. E aí uma coisa interessante que a gente está falando dos chineses, do TikTok, de tudo isso, é entender a inovação como experimentação. Não há mais tempo para a gente ficar esperando as coisas acontecerem. Elas acontecem no momento já. Então a gente tem que estar muito aberto para viver o novo, para viver o diferente, para a gente sair, furar a bolha, para a gente conseguir ouvir uma outra pessoa sem raiva e tentar, vou me colocar no exercício de simplesmente escutar, quero aprender, não quero concordar com o outro, quero aprender com o outro. Aprender. Por mais que eu não goste com o outro, por exemplo, eu detesto o Monstros 17, eu detesto o atual presidente da República. Mas, apesar de ter muita raiva desse homem, quando eu vejo o discurso dele, eu fico olhando assim, o que eu posso aprender com ele, mesmo que venha no sentido mais egoísta? O que ele pode me ensinar, inclusive, a não fazer? Então, a gente tem que sempre ter esse olhar do que eu posso aprender com o outro. A gente tem como aprender com todo mundo, com todas as pessoas. E, inclusive, muitas vezes, quando a gente sente um incômodo de alguém, às vezes um amigo, um colega de trabalho, é a gente refletir. Esse incômodo vem por um problema do outro ou vem por um problema meu que eu identifico no outro? Porque às vezes eu projeto no outro uma expectativa que tem a ver com uma questão minha. Então é uma questão que eu tenho que resolver comigo mesmo. Porque, na verdade, o outro já está me dando tudo que ele pode, ele está dando o que ele tem. Eu não posso pedir para uma bananeira me dar maçã. A bananeira vai dar banana. Então, a gente entender também o que o outro pode dar, o que o outro pode oferecer, quais são as reais expectativas que estão sendo ali transparecidas. Outra coisa que eu tenho praticado muito também para vivenciar melhor os meus prazeres é perguntar para o outro, apenas para a gente ter um entendimento mais rápido de tudo, quais são, vamos transparecer nossas expectativas, o que você espera sobre isso? O que você espera sobre isso? Isso evita tomar tempo, isso evita a gente ser escravo, escravizar o outro. Elimina muito desperdício. Desperdício de tempo é uma coisa que toma uma energia nossa muito grande. Eu acho que não tem problema nenhum a gente ser transparente com o outro e dizer, você está afim disso, você quer isso, como é que você vai querer, como é que você imagina se isso seguir durante 2, 3 meses. É uma questão de poupar tempo e a gente poupar o tempo dos nossos prazeres. Até porque eu falo muito no meu livro disso. Eu falo que o não, ele, na verdade, é uma busca pelo seu próprio sim. Quando você dá um não para outra pessoa, você está dando para ela o tempo dela encontrar aquele sim. Mas se eu digo um sim para a pessoa, sabendo que na verdade é um não, eu falo, vamos fazer isso sim. Eu já sei que eu estou sem tempo, porque eu não estou afim. Mas eu digo sim, eu vou enrolando aquela pessoa, vou enrolando. Ela conta a expectativa comigo, ela acha que vai realizar aquilo comigo, chega na hora, eu deixo ela na mão, furo, somo, não respondo mensagem. Eu impedir que ela encontrasse aquele sim. Foi egoísta da minha parte. Eu fui, dessa maneira, um vampiro social. Então, quando a gente diz um não para o outro, que eu falo do aprendendo a dizer não com afetividade, eu estou sendo sincero em dizer para o outro, eu não vou poder, mas eu quero que você viva esse prazer. Então, busque você realizar isso de outra maneira. Não vai ser comigo, mas eu desejo que você realize isso de outra maneira. Por isso eu estou te dando um não, para que você busque o seu sim. Então eu acho que tem muito nesse caminho de liberdade, de prazer, de isentar o outro para que ele possa percorrer o seu próprio caminho. O Hermes maravilhoso, Patrícia linda também está aqui. Só gente maravilhosa nesse papo, Davi, que lindo. Você tem que conhecer o Paul Toy, ele tem uma rede ótima, ele faz umas lives incríveis. Ai, me convida, me chama pra gente poder fazer. Ô, Davi, esse exemplo que você tá dando é incrível, e o tema do seu livro, Aprendendo a Dizer Não com a Afetividade, também eu acho incrível, porque olha só o meu caso. No dia eu queria ir no cinema, agora não, né, gente? Tô falando da história passada, tá? Que antes da pandemia. Queria assistir um filme, e aí chamei uma pessoa, eu falei assim, tô a fim de assistir um filme, vamos assistir comigo, né? Me convidei. Aí ele falou assim, não. Na hora que ele falou não, Davi, pensa, né? Como é que eu me senti? Mas você sabe que eu fiquei mais apaixonada por ele, porque a sinceridade dele falar não, eu não deixei de assistir o filme, eu queria assistir o filme. Então eu fui assistir o filme sozinha. E foi maravilhoso. Eu passei o dia sozinha e eu fiz tudo que eu tinha vontade de fazer. Eu convidei ele, ele falou que não.
Mas eu falei, eu quero tanto, eu tenho esse dia livre, eu tenho essa disponibilidade, o dia tá lindo, vou fazer. Fui tudo que eu quis fazer. Fui tomar café lá no Sesc, depois eu fui no cinema, assisti o filme, depois eu tomei um sorvete e tal. Voltei tão feliz, porque eu fiz tudo que eu queria fazer, e o fato de eu ter ido sozinha, eu pude realmente contemplar, viver. Agora, ele não estava afim. Se ele fosse comigo, ele ia com a cara emburrada, ele ia reclamar de tudo, e ele ia atrapalhar o meu prazer. Então eu falei, nossa, essa transparência, essa sinceridade, a coragem de falar, sabendo que, ele falou, o quê? Você vai falar? Eu podia ter ali rodada baiana, né? Aí eu falei, falou não. Aí eu não aceitou meu convite. Aí eu falei, tá. Aí eu fiquei com aquele não, segurando, né? Falando, trabalhando comigo, e depois falou, poxa, mas qual é o meu plano? Meu plano é ir no cinema. Eu falei, então eu vou no cinema. E fui, e foi maravilhoso. E eu agradeci por ele ter falado não, não ter estragado o domingo dele, e por ele ter falado não, e eu ter tido a coragem de seguir o meu, e foi tudo certo. Então, assim, o não foi a melhor coisa. Agora, você imagina se ele tivesse falado sim só para me agradar. Ia estragar um dos dois, né? Para ele e para mim. É. Essa coisa de você se permitir até não trazer consigo próprio, né? O que a gente chama de solitude, que eu acho muito legal, que é diferente de solidão, que as pessoas confundem muito, né? A solidão é quando eu realmente estou sozinho, mas aí eu estou preso dentro do meu tempo alienado, eu não sei o que fazer com o meu tempo, e aí eu fico em casa, vendo internet, vendo social, aí eu fico lá na timeline, eu fico no For You, do TikTok, aí fica aquela coisa interminável, a tecnologia me controla, o tempo me controla, porque eu não tenho autonomia sobre o meu prazer. Então, eu permito que tudo isso, na verdade, exercite o prazer sobre mim. Quanto mais tempo eu fico na tecnologia, quanto mais tempo eu fico rolando uma timeline de forma não consciente, eu estou dando prazer para as empresas que estão lucrando sobre os meus dados, sobre o meu tempo, sobre isso, sobre aquilo. Então, a gente ter autonomia do meu prazer, o tempo é meu, o corpo é meu, o que eu decido de fazer com isso, tem a ver com as minhas decisões e com as minhas atitudes. E uma outra coisa que eu tenho repensado muito, e que é importante, é a gente aprender a ter prazer vendo outras pessoas tendo prazer. É uma coisa meio louca, mas assim, vamos pegar exemplos de casais, inclusive monogâmicos. E aí corre muito casos de ciúmes, porque a gente fica com receio de perder ou de saber que o outro tem prazer, mesmo que seja visualmente, ou que seja um pensamento sobre outra pessoa. Enquanto a gente poderia desfrutar, que legal que você acha aquela pessoa bonita. Eu vou ter prazer de saber que você também pode achar outra pessoa bonita, como você pode ter prazer, e você pode, inclusive, ficar até mais excitado com a minha pessoa, sabendo que eu tenho a liberdade de ter prazer com outras pessoas. Não que exatamente eu vá realizar esses desejos ou consumir esses desejos, mas a gente aceitar que as pessoas têm prazeres livres. Aceitar que nós temos desejos. E, mais do que tudo, aceitar que os nossos desejos são processos. Eu não tenho um desejo fechado. Então, essa ideia, por exemplo, de um casamento ele pode ser monogâmico no sentido de um acordo, de um combinado, está tudo certo. Se o casal optou por aquilo, por uma série de questões, está tudo bem. Mas a gente dizer que o meu desejo encerrou naquela pessoa, isso é uma grande mentira. Desejo é movimento. Desejo é processo. Nossa. A partir do momento que eu saio para a rua, eu acho que o Deleuze e o Guattari, eles são ótimos nisso, porque eles criam um conceito do antiético, que é justamente o que rompe a psicanálise tradicional do Freud, que já era maravilhoso, mas, claro, em qualquer momento, alguém que cria uma teoria no século passado vai, em algum momento, estagnar a teoria, porque a teoria é movimento, a teoria também é movimento. Então, assim, quando chega o Deleuze e Guattari e fala do antiético, eles rompem a psicanálise tradicional e eles dizem, não, o desejo ele não está encerrado no plano familiar. Tudo bem, a gente poderia entender a psicanálise tradicional como complexo de ético, então eu amo minha mãe, odeio meu pai. Ok, por um momento inicial isso tinha um sentido muito forte, mas hoje não. Hoje, no momento, a gente tem que falar do antiético, né, do Deleuze e Guattari. Eu saio para a rua, eu desejo a imagem que está na banca, eu desejo a revista do jornal, eu posso desejar um cigarro que eu, inclusive, não fumo, mas só de olhar alguém fumando cigarro, às vezes, pode me criar um desejo pelo proibido, eu posso criar um desejo pelas drogas, eu posso criar um desejo, inclusive, pelo sexo, que eu não acho que eu tenho prazer sexual. Então, a gente tem que se permitir a deixar que os nossos desejos vivam seus processos. A gente tem que se permitir a viver também novos prazeres, a criar aventuras, a criar contradições no nosso cotidiano, a fazer aquilo que você menos imagina.
ou você conversar com uma pessoa que está totalmente fora do seu gueto. Hoje eu conversei com um vizinho no corredor muito louco, que daqui a pouco ele abriu a porta do elevador, queria me dar o cartão para conhecer as coisas dele. Não busquei as coisas dele tudo, mas vendo o comportamento dele ansioso, eu achei tão interessante aquilo. Eu acho que a gente tem que se interessar em conhecer as pessoas, se interessar em entender as loucuras das pessoas e, principalmente, a gente se treinar a não julgar, porque o prazer, ele sai do campo da ética. O prazer, ele não está no campo, ele não está no campo da moral, ele está no campo da ética, mas ele está no campo da ética, da construção de si, do cuidado de si. Na medida em que eu não vá ferir, que eu não vá machucar uma outra pessoa, eu posso criar o meu mundo com as minhas liberdades, né? Cada um quando tem a sua casa, quando tem o seu espaço, mesmo que você seja um jovem adolescente, que você viva num quarto com um familiar, você tem o seu prazer naquele seu espaço, naquele seu mundo. Então eu sempre falo que a minha casa é a república federativa dos meus desejos, porque lá eu tenho as minhas regras, lá eu tenho os meus combinados, e quem quiser entrar na minha casa, se eu permitir, porque no meu país eu só deixo entrar, eu só dou carimbo de passaporte para aquelas pessoas que eu autorizo, eu vou passar para as pessoas os meus combinados. Na minha casa eu tenho uma filosofia minimalista, na minha casa eu tenho uma filosofia do não desperdício, então eu pediria que você não ligue a água deixando ela escorrer muito, me incomoda, pediria que você não use calçados debaixo da casa limpa, gostaria que você na minha casa não ficasse muito tempo no celular, porque eu queria ter um encontro, uma troca contigo. Então eu queria uma série de combinados que são desde acordos até proposições criativas. A gente está falando muito de protocolo em pandemia, eu não gosto muito dessa palavra protocolo, porque ela traz muita ideia de burocracia. Mas mesmo que a gente for pegar a ideia de burocracia, a gente fala muito de protocolo. Vamos fazer o protocolo da pandemia. Aí o que os lugares de trabalho fazem? O que os museus fazem? O que qualquer centro que você vai faz? Você entra no lugar, o protocolo passa a máscara em gel, passa o álcool em gel, coloca a máscara, bota uma luvinha... E mede a temperatura. E mede a temperatura. E ninguém fala de protocolo afetivo. Por que você não instrui as pessoas a serem educadas? Então, ao entrar no lugar, diga bom dia para o meu funcionário. Diga para ele o que você mais deseja para o encontro de hoje. Você falou uma coisa... Abrace a distância. Ninguém fala de protocolo afetivo. Vamos abraçar a distância. Então, Xême, vamos criar nosso protocolo afetivo. Se eu estiver contigo em algum lugar, a gente faz assim, a gente está se abraçando. Assim a gente mais do que isso, tem uma coisa que você faz que eu adoro e me dá muito prazer, uma coisa que você faz. Qual? Que tô curioso. Você faz assim, ó, você mexe no cabelo, faz assim, ó. Eu tenho um amigo que fala aí. Eu tenho um amigo que ele fala isso. Você tá falando e você mexe assim no cabelo, só de olhar me dá prazer. Eu tenho um amigo que ele fala justamente isso. Ele brinca falando, nossa, adoro como você mexe no cabelo. Assim, ó, você tá falando e você vai mexendo no cabelo e você vai falando e eu fico aqui, mas dá um prazer. Então, assim, é o nosso protocolo. Você vai se olhar e você fala assim, oi, Tiene. Aí eu vou falar assim, oi, Davi. A gente mexendo no cabelo. Você sentiu prazer e eu ter prazer, né? Isso é muito bom, prazer visual. Eu acho muito bonito quando a gente tem prazer de olhar uma outra pessoa. Não sei se você passa por essa sensação. Tem pessoas que quando eu tô junto, eu tenho o prazer de só olhar para ela, porque não precisa fazer nada. Eu nem quero para mim, eu sou feliz só de olhar, porque me dá aquele prazer. Você entendeu? Então, tem gente que fala, ai, não pode. Eu falei, gente, e é homem, é mulher. Outro dia eu tava no metrô e tinha uma mulher lindíssima. Eu olhei para ela negra, bem vestida, tava vestida com a roupa assim, exuberante, ela tinha uma postura. Aí eu olhei para ela, ela olhou para mim e eu falei, quem te veste? Ela falou, como assim? Quem te produz? Quem produziu a tua roupa, tua vestimenta? Ela falou, eu mesma. Aí eu falei, você tá maravilhosa, combinação. E fiz a descrição lá. Nossa, ela abriu um sorrisão e ficou toda. E assim, porque ela tava linda. E aquilo me deu muito prazer. Eu não resisti, fui lá e falei. Isso tem a ver com dar prazer ao outro. Se é uma linda, falou, se eu sou fã, te admiro muito, que linda. Se é uma... você falou uma coisa legal, que é dar prazer ao outro. A gente tem que aprender a dar prazer ao outro. Eu criei uma meta há um ano atrás, que eu venho praticando todo dia, que é deixar 3 pessoas felizes por dia. Então, se eu chego em casa e não cumprir minha meta, eu pego o telefone para qualquer pessoa e ligo, olha, queria dizer que eu vi um vídeo seu hoje, achei o máximo, você estava linda. Olha, eu vi uma foto, seu cabelo tá tão brilhante, qualquer coisa. Eu tenho uma meta que eu tenho que fazer 3 pessoas felizes por dia. É uma meta que eu crio, porque me faz feliz dar prazer a outra pessoa. Então, eu faço isso o tempo todo. Outro dia eu estava aqui na rua,
no Vieira Carvalho, na Vieira de Carvalho, aqui no centro da República, eu olhei para uma moradora de rua que eu sempre cruzo, eu falei para ela, olha, eu sempre cruzo contigo, eu queria dizer que eu acho você maravilhosa, eu adoro as roupas, ela sempre bota umas roupas muito estranhas, que eu acho massa, eu falei, queria dizer que eu acho você maravilhosa, ela falou, muito obrigada, amor, me dá um beijo. Eu fiz uma moradora de rua feliz, simplesmente dizendo uma palavra. A gente tem que aprender a dar prazer para as outras pessoas, E é a muito elogiar as outras bom, pessoas. porque quando você dá, você está aberto também para receber. Quando uma pessoa te elogia, você fala o quê, Davi? Adoro quando você mexe o cabelo, você é demais. O que você responde? Eu fico feliz, eu sou grato. Eu falo, não vim ao mundo para menos. Quando você fala, adorei. Eu falo, adorei aquilo que você fez, não sei o que. Eu falei, eu não vim para menos. Aí fala assim, nossa, que roupa espetacular. Eu falei, não saí de casa para não causar. Eu brinco, eu vou entrando no jogo. Adoro, adoro. A gente precisa aprender como diz, aceitar, né? E não falar, não, que isso, imagina, gente, eu tô falando que você tá lindo. Então eu falo assim, obrigada. Ele fala assim, sim, eu sei. É isso que você falou, né? Eu saio de casa mesmo para causar, é isso mesmo. Né? Outro dia eu coloquei uma saia dourada. Você vai ter coragem de usar. Vou sair, hoje é quarta-feira, 2 horas da tarde, eu vou sair com uma saia dourada, porque é isso, tá lindo demais. Tem que mostrar as pernas, tem que mostrar os braços, né? Eu acho que a gente tem que se mostrar para as pessoas. Qual é o problema da gente aceitar a nossa própria beleza no sentido de que eu me acho bonito, tá tudo certo, todos somos bonitos. É tão lindo a gente poder aceitar a nossa própria beleza, o jeito que a gente é, aceitar o nosso cabelo, aceitar a nossa essência, sem a gente precisar alisar o cabelo para que meu cabelo se adeque a um padrão de cabelo liso do outro. Então, se eu tenho cabelo cacheado, que eu possa assumir meus cachos, ou que se eu quiser mudar também o meu cabelo, tá tudo certo. Eu posso mudar com toda a coragem, eu posso pintar o meu cabelo, eu posso fazer o que eu quiser. A gente tem direito de ter prazer com o nosso corpo, né? A gente pouco vivencia os prazeres com o nosso corpo. Tem pessoas que nem sequer... Fala, perdão. Não, eu tô falando que o papo tá tão bom e o tempo já tá acabando. E, na verdade, Já? eu ainda queria falar com você sobre o prazer do sexo, que ficou aí um gancho. Vai ter que chamar outro dia, a gente vai ter que fazer outro dia aí o... Já falta um minuto só? Não, tem... Faltam uns 4 minutos só, porque eu comecei às 8h15, já encerramento. Tô falando que... O prazer também tem isso, né? Ele sempre tem um fim em algum momento. Mas falando em prazer, né? Que ainda tem mais... Mas, assim, lembrando que você foi o meu primeiro. Foi a primeira live que eu fiz com você. E aí agora um reencontro, né? Depois desse tempo. E agora eu já tô mais experiente. Eu tenho mais de 100 lives, né? Então... Já vivenciou outros prazeres nesse meio tempo. Já não fui mais já tive outros parceiros aí nas lives e tal. Mas, assim... Foi bom para você? Para mim foi maravilhoso e quero ter mais prazeres. Eu tive imenso prazer de ter aqui o Paul Thorin assistindo, uma pessoa que eu admiro muito, que eu sempre vejo os trabalhos dele. Tenho imenso prazer do Paul ter ficado aqui assistindo até agora, da Patrícia, minha amiga maravilhosa, da Yaya Yasmin, minha aluna adolescente que entrou aqui, da Ciama, que precisa vista, sua fã, te admiro muito, do Leandro Rebelo, meu amigo maravilhoso, da Márcia Nascente, espetacular, nossa amiga, né? Linda, maravilhosa, da Bárbara Santoro, do Hermes, maravilhoso, incrível. Tantas pessoas, se eu for voltar aqui eu não consigo achar todo mundo, mas eu tive imenso prazer de estar sendo visto por essas pessoas. E aí as pessoas falam, você tem tantos seguidores, tem isso. Gente, eu não tenho seguidores, eu tenho reflexores. Se eu tenho 2.000 e pouco, para mim, para algumas pessoas podem parecer pouco, para mim são muitos. Porque para mim são pessoas que têm prazer ao me ver falar, têm prazer ao me acompanhar. Então eu não me guio por número, eu me guio pela intensidade desse prazer que já é tão enorme que eu fico imensamente feliz dessas pessoas aqui. Ai, maravilhoso. Estão perguntando, vai estar salvo aqui no IGTV da Casa do Sim, essa live maravilhosa com o Davi. Davi, vamos fazer outra aí, falando só do prazer do sexo, pra gente investigar outras coisas. Você topa? Eu topo. Eu não sei se eu sou mestre nisso, até quero ser. Eu também não sou, mas isso aqui é pra conversar. Nós não estamos investigando o prazer? Eu tô agora investigando essa coisa do prazer. E a gente vai investigando. Eu acho máximo. Vamos fazer essa live, então. Vamos fazer esse orgasmo online. Essa investigação aí desse prazer aí sofisticado, sem desperdício, sem culpa, medo ou vergonha. Olha, já tem uma pauta enorme. Eu quero agradecer a presença, a atenção plena de todos que nos acompanharam nessa prazerosa
live com o Davi Jordano. Dizer que semana que vem vai ter uma outra, Homens com S, vai ser com o Henrique Costa. E a gente também vai ter um assunto muito legal. Ai, foi muito bom. Tô assim, exausta de prazer, de tanta alegria que foi. Obrigada, viu? Obrigada a todos vocês. O tempo já tá acabando. Adorei. Que gratidão. Gente, que maravilhoso isso. TikTok,